Daí galera, tudo bem? Então essa aula aí, pessoal, é para os alunos do segundo ano, né? Segundo ano, 201, 2, 3, 4 e 5, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem atenção ao máximo que vocês podem, né? Gostaria que vocês acompanhassem semana a semana os conteúdos, né? Até porque o conteúdo de física agora, galera, esse que nós estamos começando aí, ele tem uma sequência, né? Acredito assim que nós vamos ficar aí em torno de 6 a 8 períodos, né? Horas aula, né? Pra gente conseguir vencer todo ele, né? Então, assim, ó, vocês precisam entender o conteúdo de hoje, vocês precisam acompanhar o conteúdo de hoje, para que depois, na semana que vem, vocês consigam realizar e entender o trabalho da semana que vem, tá, gente? Vocês não conseguem deixar este trabalho sem acompanhar ele e querer fazer da semana que vem. Não, é uma sequência. Para você entender o conteúdo da semana que vem, você precisa ter entendido de hoje e assim sucessivamente, tá bom, gente? Então, eu conto com vocês, espero que vocês estejam aí ocupando esse tempo que vocês estariam na escola, né, que seria essas 2 horas aulas por semana de física, que vocês estejam realmente ocupando para física e estudar, que nem as outras matérias, os outros conteúdos, tá bom, gente? Então o conteúdo que nós vamos começar é sobre dilatação térmica, tá? Dilatação térmica. A palavra ela já diz dilatação térmica. Vai dilatar alguma coisa quando tiver uma mudança de temperatura. Dilatação significa um aumento, térmica, temperatura. Quando variar a temperatura de um corpo, vai acontecer uma variação, vai acontecer uma dilatação, certo? Isso significa dilatação térmica. Nós temos 3 tipos de dilatação térmica: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Isso é dilatação de um corpo sólido. Hoje nós vamos estudar sobre dilatação linear. O que significa dilatação linear? Dilatação linear é que quando um corpo sofre uma alteração de temperatura, esse corpo vai sofrer uma dilatação, vai aumentar o seu comprimento, né? Se aumentar a sua temperatura. Se diminuir a sua temperatura, consequentemente, ele vai contrair, né? Vai diminuir o seu comprimento. Um exemplo disso seria a dilatação dos fios, dilatação dos cabos, barras, né? Em uma única dimensão, certo? Um exemplo fácil de entender isso seria os fios de luz, né? Se vocês olhar no verão, os fios de luz, porque eles são mais aquecidos, quando aumentar a sua temperatura, ele vai aumentar o comprimento, ele vai acontecer uma dilatação. Essa dilatação, galera, que nós estamos falando, esse aumento de comprimento, você vai perceber nas contas de física a partir da segunda, terceira casa após a vírgula, quanto que aumentou ou quanto que vai diminuir, se diminuir a temperatura, tá? Então eu preciso que vocês, nesse conteúdo, usem todas as casas após a vírgula, né? A não ser que for uma dízima, né? Que daí usar todas as casas após a vírgula e, de preferência, estiver com uma calculadora, né? Eu vou explicar aqui no quadro, depois com a calculadora, né, científica, onde vocês podem fazer, ou com a calculadora comum também. Tá bom, galera? Então, assim, ó, professor, mas para que serve isso no dia a dia? Bom, no dia a dia eles usam isso para construção nos trilhos de um trem, eles têm que saber quanto que ele vai dilatar com a variação de temperatura, nas calçadas que são feitas no dia a dia, né? E vários exemplos aí que são utilizados no dia a dia. Nas construção civil, eles querem saber quanto que vai dilatar, quanto que vai aumentar ou vai diminuir, né? E assim por diante. Então vamos lá. Dilatação linear, que é a primeira conteúdo de hoje. Semana que vem superficial, na outra volumétrica. Isso é a dilatação de um corpo sólido, tá? Dilatação linear, pessoal, eu passei aqui no quadro. A dilatação linear, ela tem essa formulazinha aqui, ó, tá? Todo isso aqui, esse material que está aqui no quadro e essas explicações que eu estou dando, eu mandei um trabalho para vocês em anexo,
Tá? Vocês têm esse trabalho aí. Vocês têm as definições, as fórmulas, num trabalho junto com o vídeo em anexo para vocês conseguirem acompanhar, tá bom? Lá está detalhadamente o que significa um, o que significa outro. Mas então eu vou explicar aqui no quadro, vou resolver um exercício aqui no quadro, um exemplo, e aí depois tem algumas atividades para vocês realizarem em casa isso, tá bom, gente? Então aqui, vamos me acompanhar aqui, todo mundo. Essa é a fórmula da dilatação linear, né? A dilatação linear, ΔL igual a LO vezes alfa vezes ΔT. O que significa isso, professor? Para que serve essa fórmula? Ou seja, antes de nós seguir aqui, eu preciso que vocês deem nome para as letrinhas. Ou seja, o que vocês sabem sobre elas? O ΔL é a dilatação, delta é a variação, é a quantidade que aumenta ou a quantidade que diminui, quando ele sofre uma variação de temperatura. Então o ΔL está escrito aí na folhinha que vocês receberam, que significa dilatação ou variação do comprimento, tá bom? O LO é o comprimento inicial. Por exemplo, você vai lá, pega um fio, mede o comprimento inicial dele, LO, certo? O L é o comprimento final, tá? Tudo isso vocês têm naquela folhinha lá, eu estou só retomando aqui. O ΔT é a variação de temperatura. Essa variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura o quê? Inicial. Às vezes, galera, às vezes no próprio exercício ele te dá o valor da dilatação, da variação de temperatura. Ele diz que um fio sofreu uma variação de temperatura de 30 graus. Então, o 30 já é o ΔT. Ou, às vezes, ele pode dar a temperatura inicial e a temperatura final. E aí tu vai calcular o ΔT, certo? Posso usar aqui fazendo temperatura final menos temperatura inicial. Tá? Então, vamos retomar aqui. O ΔL é a variação do comprimento, quantidade que aumenta ou a quantidade que diminui. O LO é o meu comprimento inicial, né? O L é o comprimento final, depois que ele sofreu as variações de temperatura. Pode ser aumentou ou pode contrair também, tá? O ΔT é a variação de temperatura. E essa letrinha aqui é uma letra do alfabeto grego, lá da matemática, que é chamado de alfa, certo? Na física, vocês têm escrito que eu passei no material que eu entreguei para vocês, ele é chamado de coeficiente de dilatação linear. Isso significa, galera, que para cada material tem um coeficiente. O cobre é um, o alumínio é outro, o zinco é outro, o ferro é outro. Então, esse coeficiente, o valor do alfa, ele é específico para cada material. Tá? Ele nunca muda, ele vai ser sempre o mesmo, dependendo para o mesmo material, né? Lógico. Tá bom, gente? Então, nós estudamos o que as letras significam aqui. Tá bom? Dilatação térmica. Dilatação é uma quantidade que aumenta ou uma quantidade que diminui. Por que aumentou, por que diminuiu? Porque mudou a temperatura. Se aumenta a temperatura, vai aumentar o seu comprimento. Se diminui a sua temperatura, ele vai contrair, certo? Estudamos as duas formulazinhas aqui, da variação ou dilatação linear, né? Essa fórmula do ΔL, eu também posso calcular o ΔL, eu posso fazer comprimento final menos comprimento o quê? Inicial. Mas aí o que acontece, gente? Já indo para o lado do exercício, eu sempre digo para vocês assim, qual fórmula que eu vou usar, professor? Vocês podem me perguntar. E eu digo assim, eu não sei, galera. Depende dos dados que o meu exercício vai me fornecer, certo? Então eu tenho que fazer o seguinte, ler o exercício com calma, com atenção, retirar os dados, e aí depois dos dados prontos, tu vai lá e analisa a fórmula. Ah, nesse exercício vai ser melhor usar essa fórmula. Naquele outro exercício, aquela outra. Conseguiram me entender, gente? Então vamos lá. Se vocês me acompanhar aí, vocês têm uma série de atividades, tá, galera? Um exercício eu vou resolver aqui no quadro, tá? Os outros exercícios vocês vão tentar resolver aí em casa, na sequência, tá bom, gente? Vou repetir, vou ser chato com vocês um pouco. Não deixem acumular conteúdos. Esse conteúdo que eu estou passando hoje tem que ser estudado durante essa semana, tá? O conteúdo da semana que vem,
ele vai precisar umas coisinhas da dilatação linear lá na dilatação superficial. Então, se você não estudou esse conteúdo aqui, o outro vai ficar difícil para acompanhar. Então, é uma sequência, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vamos retomar aí. Peguem um exemplo que eu passei para vocês e me acompanhem lá a leitura. Tá bom, gente? O exemplo diz assim, ó. O comprimento de um fio de alumínio é de 40 metros. Então, uma pessoa foi lá, pegou um fio de alumínio, mediu 40 metros. Esse é o comprimento inicial dele. Vou retirar os dados, tá aqui, ó. O LO, 40 metros. Vai com calma para fazer a leitura, né? Continuando. O fio é aquecido 40 metros a 20 graus Celsius. Então, eu retirei a temperatura inicial também. Comprimento inicial, temperatura inicial. Acompanhando aí? Seguindo a leitura do exercício, diz o seguinte. Sabendo-se que o fio é aquecido até a 60 graus Celsius. Então, o fio ele foi aquecido de 20 para 60 graus Celsius, temperatura final. E o coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio é de 24, tá aqui, ó, 24 vezes 10 a menos 6. Então eu retirei o valor do alfa. Eu tirei todos os dados do exercício. Só fazer uma observação aqui, galera. Esse número aqui, ó, ele é fornecido pelos exercícios, né? E aí, para você trabalhar com ele, na hora de resolver aqui, eu preciso ter uma calculadora científica. E preciso saber jogar este número na calculadora científica. Tá? Quem não tem calculadora científica ou tem dificuldade de pôr este número na calculadora científica, o que tu vai fazer? Tu vai transformar ele. Aqui, ó, transforma ele assim. Esse número aqui é igual a esse. E aí fica mais fácil para poder trabalhar. Tá bom, gente? Como é que eu transformei? Eu passei 6 vezes a vírgula. Estava aqui 1, 2, 3, 4, mais 2 que eu tenho aqui, 6. Lembram lá da notação científica do primeiro ano? Era feito assim. Beleza. Então, fundamental. Ler o exercício com calma, retirar os dados, e aí você vai lá para a letra A ver o que está pedindo o exercício. A dilatação do fio. Estou interrompendo aqui para vocês prestarem atenção. O que significa dilatação do fio? Eu tenho que saber qual dessas letras significa dilatação do fio, que é o que eu vou calcular. Certo? Então, eu ditei para vocês, ou seja, estava lá na folha que eu mandei para vocês, o trabalho, e junto aqui está escrito lá, que ΔL significa dilatação ou variação. Então, é o ΔL que eu vou calcular na letra A, pontinho de interrogação, está aqui, ΔL. Vou copiar a fórmula, repetir ela aqui, com calma, não cortem linhas, vão com calma. E agora eu vou pegar esses números e vou substituir aqui na fórmula. Ó, gente, pego os números que estão aqui nos dados e vou para a fórmula. O LO, é só copiar aqui que vale 40. O alfa, então, no caso, eu vou usar esse aqui. 24, isso aqui se lê assim, 24 vezes 10 na menos 6, né? Isso aqui é uma unidade, né? Uma unidade, graus Celsius na menos 1, que não vai precisar usar aqui, né? Na hora de resolver o exercício. Vezes o ΔT. O que é o ΔT? O ΔT é a temperatura final menos temperatura o quê? Inicial. Então, 40 graus. 60 menos 20, 40 graus. Peguei e joguei isso aqui na calculadora científica, saiu esse resultado. Essa é a... Quando o fio foi aquecido de 20 graus para 60 graus, ele sofreu uma variação de comprimento, ele aumentou seu comprimento em 0,0384 metros. Vocês viram que a variação dele começou a partir da segunda casa, terceira casa, certo? Então por isso que tem que usar praticamente todas as casas após a vírgula. Professor, eu não consegui jogar esse número na calculadora científica, então você trabalha com esse, ó, é a mesma coisa. Vai dar a mesma resposta, tá bom? Quem ainda não conseguiu, quando a gente tiver a oportunidade de voltar, eu consigo ajudar vocês aí, tá bom? Para pôr esse número na calculadora. Então eu respondi a letra A, fechou? Entendido? Vamos para a letra B. O que está pedindo a letra B? O comprimento final do fio. Então, está pedindo agora o comprimento final. Calma aí. Tentem lembrar que letra que significa comprimento final. LO, alfa.
que significa comprimento final? Que letra que vocês deram o nome de comprimento final? Então, se nós olhar aqui, né? Por isso que é interessante ter as fórmulas, né? Aí depois que você olhou várias vezes para as fórmulas e para as letrinhas, você acaba gravando isso. O L significa comprimento final, tá? Então eu tenho essa fórmula aqui, ó. Professor, eu não posso usar essa? Olha, nessa fórmula aqui eu não tenho o L. Eu não tenho comprimento final nessa fórmula. Tá? Então, essa aqui, a não ser que tu substitua ΔL por L menos LO, mas fica mais difícil daí. Então usa essa aqui embaixo, que tá prontinha aqui, ó. Repetir a fórmula ΔL igual a L menos LO, tá aqui. O ΔL, galera, eu encontrei o valor dele que tá aqui, ó. Substituo o ΔL que tá aí. O L é o que eu vou calcular, o LO eu vou repetir que eu copiei daqui. Então, galera, assim, não é difícil. Mas quando tu vai resolver os exercícios, você tem que juntar as fórmulas, os dados, para acrescentando aí e substituindo. Tá? Se você tiver bagunçado, não consegue entender. Tá? Aqui tá um pouquinho estranho aí, tá? Mas eu acho que vocês conseguem acompanhar aí. Tá? Então aqui, ó, tá pedindo o L. Agora eu vou dar sequência. O L tá aqui, eu passei ele à esquerda, mudei de sinal. Né? O menos 40 continuou aqui, né? Menos 40. E esse número aqui que estava antes do sinal de igual, passou para o outro lado, mudou de sinal. Multipliquei por menos 1, né? Deixei positivo, deixei positivo, deixei positivo. Inverti o sinal, né? Não é que deixe todos positivos, né? Segundo ano já sabe disso, né? Se tivesse um positivo, ia ficar negativo. E agora eu tenho L igual a 40 mais 0,384. Aqui tem mais um zerinho aqui, ó. 0,0384, tá? 0,0384, tá? Então a soma disso, o comprimento final deu 40,0384 metros. Fechou? Vamos dar uma revisadinha. Então, nós fomos lá, pegamos um fio, medimos o comprimento do fio. Quando a temperatura inicial era 20 graus, o seu comprimento era 40. Se aumentou a sua temperatura, é lógico que o meu comprimento vai aumentar. Isso significa, galera, que você não precisa saber a resposta final antes de resolver o cálculo. Mas uma lógica você tem que ter. Você sabe que a tua resposta ela é maior que 40. Se tivesse dado uma resposta menor, a tua resposta estava errada. Aumentou a temperatura, ele dilatou. Aumentou o comprimento. Também serve se diminuísse a sua temperatura, é lógico que o meu comprimento ia ser menor que 40 metros, ele ia contrair. É o que eu sempre digo para vocês. Antes de fazer os cálculos, vocês não precisam saber a resposta exata, final. Mas tem que ter uma lógica. Ah, isso pode ser verdadeiro ou não. Tá bom, gente? Assim, ó, espero que vocês consigam entender. Espero que vocês estejam entendendo aí, né? Qualquer dúvida vocês me chamem, né? Realizem as atividades que estão aí para ser resolvidas durante essa semana. Repetindo, não deixem acumular conteúdos. Semana que vem eu vou explicar a dilatação superficial, né? Então você precisa ter entendido dilatação linear, ter realizado os exercícios para conseguir acompanhar lá depois, tá bom, gente? Tirem uma foto. Eu gostaria que vocês registrassem esses momentos que vocês estão realizando esses estudos em casa e mandassem para a coordenadora, ou pode ser pelo presidente da turma, para mim também, sem problema nenhum, tá bom? Fiquem bem, galera, um abraço e até a próxima aula aí. Um abraço a todos, até mais.